O lendário tesouro de Hachinosu é uma arma ancestral? Quem são os novos cavaleiros sagrados? Tivemos confirmada a origem das armas de Barba Negra? O que é aquilo mencionado por Garp? Qual o real motivo do fim dos Rocks que o Oda está escondendo da gente? Shebeck é muito mais parecido com o Luffy do que nos foi mostrado? Quais serão os outros tesouros fora Nikkyu no Mi e a Uou no Mi? Quais os maiores segredos de God Valley? Roadstar tinha os Road Poneglyph? Esse capítulo apresentou uma inconsistência em One Piece? Outro gênio a lá Vegapunk apareceu? Mãe do Bug revelada, avó do Luffy? Dragon tava aí e ninguém notou? Essas são poucas das muitas perguntas que esse capítulo levantou e eu vou te responder nesse vídeo. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e é uma alegria inenarrável trazer para vocês um reviewzão desse de um capítulo tão fantástico de One Piece. Pra mim, isso é felicidade. E hoje, já vamos direto ao ponto, tá? Mas rapidinho quero pedir uma coisa pra você. Clicar no primeiro link da descrição, porque é a grande final do Prêmio IBEST. E a gente tá de fato no top 3, junto com Amazon Prime e Netflix. Disney e Marvel ficaram para trás e a gente pode ganhar esse prêmio. Então são só 2 cliques aí, né, no primeiro link da descrição e depois para confirmar o voto, bem rapidinho. Eu achei que essa fase seria só voto do júri, né, mas que bom que também é voto popular, porque a força da Grande Frota é gigantesca e vai causar esse incidente aí de proporções históricas. Agora, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos falar desse capítulo fantástico. Diversão e desespero. Assim se inicia o capítulo 1096 de One Piece e o torneio em God Valley. Logo em sua introdução, ao ouvir o brado de suas regras, temos destacado algo que vai se manter até as últimas páginas do capítulo e além: a maldade e menosprezo dos dragões celestiais. Mas além da atmosfera, o Oda também faz questão de realçar que há uma diferença em cada um dos coelhos que devem ser caçados. Entre eles, há 13 especiais que valem mais que os outros. Aqui a gente não tem a explicação exata para isso, mas eu estimo que, visto que é uma caçada, né, seja referente ao nível de força dos perseguidos. É algo que provavelmente o Oda vai justificar melhor quando voltarmos para o flashback de God Valley. O importante aqui é que temos 4 personagens que chamam muito nossa atenção. E não, eu não tô falando da Carrot humana, tá? Eu não li os caras falando sobre coelho, olhei pra aquela cara daquela mulher e falei: opa, meu Deus, lembrei da pobre coitada da Mink que teve o destino mais cruel de Wano, meu Deus do céu. Eu tô falando desses caras aí, tá? O favorito para o campeonato, Garland da família Figarland, que tá super parecido com o Shanks, claro, mas também tá lembrando um pouco o Zoro, né? Mas como já conhecemos essa figura, nossa atenção precisa ser direcionada para os outros 3 presentes. O primeiro é esse homem mascarado que é impossível não remeter ao dos irmãos da Big Mom que vivia em Elbaf na Casa das Ovelhas. Ele mais novo tem até a espadinha que a gente vê aí, né, na mão do mais velho. A mãe Carmel era responsável por traficar humanos poderosos para o governo mundial, por isso, muito se especulou que ele poderia ser o Marra da CP0. Mas pode ser que ele tenha sido vendido, né, para um propósito ainda maior. Como vemos aqui, cada um deles parece representar uma família nobre, mas não me surpreenderia em absolutamente nada se alguns deles fossem escolhidos, comprados para servir a um clã e representá-los nos jogos. Afinal, como nos foi apresentado até agora, os Tenryubitos não são exímios combatentes, pelo contrário. Então contratar, sequestrar alguém para servir de representante pode ser uma prática bem aceita, né, dentro dessas competições. Por mais que pareça, né, que abre aspas aí, a honra da família estaria sendo manchada. Mas que honra tem um dragão celestial? Caso seja de fato esse personagem e ele seja forte como aparenta, isso justificaria porque ele foi o único sobrevivente do canibalismo realizado pela Big Mom, depois que a Casa das Ovelhas foi realocada no local que hoje é conhecido como Whole Cake Island. Resta saber como o governo pegou ele, né? Talvez a venda já tivesse encaminhada e ele só ficou lá no porto no aguardo de um socorro. Enfim, logo abaixo temos essa mulher da família Mainmeyer, com um rosto um pouco mais bochechudo que o normal, a língua de fora e uma grande flintlock ou uma escopeta em punhos. E essa expressão, esse rosto, até a língua de forma meio esfomeada, me lembrou muito a York. A gente não sabe ao certo quando Vegapunk separou sua consciência nem como foi o processo exato para isso acontecer, mas vocês lembram que o desejo da York era se tornar um Tenryubito? Por que essa intenção
E por que essa semelhança com essa mulher? Pois é, a forma que Oda desenhou esses dois personagens aí, né, parece realmente uma provocação, tentando nos remeter a outros dois personagens. E aí eu te pergunto, né, você acha que tem alguma ligação? E esse último, Deus que me perdoe, mas eu já tenho o meu veredito. Plágio. Se esse personagem não é a Náusea do filme Náusea do Vale do Vento, eu estou lendo Naruto, pô. Aguarde o processo. Eiichiro Oda claramente se inspirando num traço mais parecido com o do Hayao Miyazaki, né, do estúdio Ghibli. Acharia até legal se tivesse alguma inspiração ali no bruxo Hou do filme O Castelo Animado, que é um dos melhores da Ghibli. Mas aí entra a pergunta, né? Fora o Garlin, eles também são cavaleiros sagrados? Claro, a gente vê aqui no primeiro painel que há pelo menos 11 silhuetas de competidores de destaque. Mas fora o da extrema direita e o da extrema esquerda, que estão de capacete e podem ser tenryubitos padrões, né? Apesar de bem altos, temos exatamente 9, que é o mesmo número de silhuetas que vemos na menção do Dragon, né? Sobre esses personagens. Além disso, silhuetas e silhuetas do Oda, né? Se ele quiser mudar de 9 cavaleiros sagrados para 43, ele muda. O mínimo que a gente sabe é que são 9, mas as silhuetas ali podem não ter todos os cavaleiros da ordem. Nesse capítulo pode ter subido aí para 11 cavaleiros sagrados. E para contrastar com o ímpeto eufórico e a animação dos dragões celestiais, temos o sofrimento daqueles que apontam a injustiça e bradam a verdade. Não é certo que humanos tratem outros humanos como seus brinquedos. Afirmação essa respondida com risadas que geram lágrimas de desespero. Cortamos então a melancolia e vamos para uma conversa cuja verdade precisa ser dita. Olha só, eu vou fazer um vídeo só desse personagem, mas a minha última afirmação dele aqui no canal precisa ser reiterada porque esse capítulo veio para pontuar ainda melhor isso. Kong é bucha. É muito bucha. Ele é um buchão, um verdadeiro buchaço. Tá num cargo altíssimo, mas não tem feito nenhum, não tem nenhuma grande menção. Pelo menos não que a gente saiba. Então, apesar de figurar lá no alto, meu irmão, eu só vejo um bucha. Como ele tá falando diretamente do quartel-general da Marinha e não de Marejoa, como no capítulo 594, o Kong nessa altura ainda é um almirante de frota e devia ficar nesse mesmo lenga-lenga que o Sakazuki, né, de não posso fazer uma ação ativa porque tenho que ficar tomando conta de atividades mais administrativas, um saco. Isso dele não poder contar pro Garp o que é já é uma parada meio estranha, mas entendível. Mas o cara tirar o outro das férias, alegando que ele próprio está em apuro, meu irmão, tá de sacanagem. Que bucha. Vemos ali no cantinho a mulher do Garp, ou a mulher do amigo Kong, e o Dragon brincando de bola na piscina. Revolução pra quê, né? Revolução pra quê? Brincadeiras à parte, sabe-se lá quem são esses randoms aí, o que é importante é, o Garp é tipo o Cristiano Ronaldo ouvindo sobre o Messi. Ele vai meter 50 gols na temporada? Ah, então eu também vou. Os verdadeiros GOATs. Mas o destaque, óbvio, fica para essa frase. Aquilo é considerado o tesouro da Ilha dos Piratas. É claro que eles voltariam para buscá-lo. E olha só, assim como o Brook já guardou algumas coisas em seu crânio como uma cópia de um Road Poneglyph e um Dial, eu boto fé que esse tesouro de Hachinosu ficava no topo da caveira da ilha. Não parece que dá para abrir essa bandana aí como se fosse, sei lá, uma tampa? Meio viagem, mas bem plausível para One Piece. E afinal, o que é esse tesouro? A gente vai falar bastante disso mais à frente e eu só queria ressaltar que foi muito legal ver o menosprezo que o Garp tem pelos dragões celestiais. O cara não tá nem aí, com toda razão. Guardadas suas devidas proporções, né? Um verdadeiro revolucionário. Voltamos para God Valley e de cara uma passagem chama muita atenção. Eu nunca vi tantos navios juntos ao redor de uma ilha. E spoiler, a gente já. Assim como em God Valley um enorme incidente ocorreu, Oda trazer esse paralelo fortalece o prenúncio de que o cenário que acompanhamos no atual enredo de One Piece mudará esse mundo para sempre e será um incidente digno de rivalizar com o próprio God Valley. Não tô dizendo que tantos grandes nomes vão se reunir no local, né? Até porque não existem mais tantos nomes de peso assim, mas as consequências do que vai acontecer com Egghead certamente trarão um abalo ainda maior para esse universo. Dentre tantos nomes lendários surgindo em God Valley, quem diria que Ivankov seria o MVP do capítulo? Seu discurso revolucionário gera fagulhas de esperança enquanto o massacre dos dragões celestiais tiram vidas. 10.000 humanos morrerão em 3 semanas.
E mais uma vez, essa menção sobre recursos naturais. A gente está falando de algo que facilita o renascimento de frutas. A gente está falando de uma cidade esmeralda, gente. É muito curioso o God Valley ter essa relação com recursos naturais, porque isso parece algo de suma importância para a ilha e ao mesmo tempo a gente tem aquilo que foi retirado da Ilha Ratinosso e trazido para lá. A gente já vai falar sobre isso, mas não importa agora porque Ivatian continua seu avanço com palavras. E podemos ver a crueldade absoluta dos Tenryubitos ao demarcarem com alvos todas as presas que devem ser caçadas, como se fossem de fato um brinquedo. A gente também descobre que havia promessas de que eles poderiam sobreviver caso resistissem às 3 semanas, mas isso, mais uma vez, eram apenas mentiras. Mas Ivankov, como sempre, muito bem informado, afirma que nos outros torneios os sobreviventes foram 0. Só que, como a gente viu na conversa entre Kong e Garp, a existência desses torneios é ultra secreta, então como o futuro revolucionário poderia saber disso? Ginny, capaz de grampear comunicações e ter as informações necessárias para criar uma fagulha de revolução e o caos necessário para eles escaparem. E como se não bastasse o nível de crueldade dos Tenryubitos beirarem o absurdo, o Oda os sentencia à escória da humanidade ao termos essa passagem desumanamente lógica: brincar com a esperança de vida das pessoas para se divertirem mais. E essa é uma carga emocional que o Oda vai criando no leitor no decorrer do capítulo, que vai fazendo a gente sentir esse cerco, né? O ódio pelos dragões celestiais, a necessidade de fugir de suas garras e que vai possibilitar uma verdadeira catarse no final. Um capítulo que se inicia com esperança sendo destroçada e termina com a fé sendo a resposta. Garlin avança conquistando pontos enquanto sua performance é transmitida por toda a Marejoa. Detalhe que ele está sentado no Dark Karui maligno misturado com Jesus Burgess com aquela máscara lá de ferro, é uma loucura. Enquanto isso, as palavras de um esperançoso Ivankov influenciam aqueles à sua volta. Um homem-peixe solta suas amarras e eu sei que você pode estar pensando que ele é o hack do exército revolucionário, o cara que ensinou karatê para Koala. Eu também achei uma possibilidade muito boa, mas aqui é dito que esse cara aí é um homem-peixe tubarão, e o hack é na verdade um homem-peixe soldado japonês. Soldado japonês não, tá? É uma raça, peixe soldado japonês, um tipo de peixe. Mas nada impede que ele tenha de fato uma relação com o hack, né, e que esse homem-peixe tenha sido responsável pela entrada do Karateka nos revolucionários. Aqui temos uma surpresa extremamente agradável ao descobrirmos que outro potencial Vegapunk existe, porque, pelo amor de Deus, a Ginny tá, além de sabendo fazer uma leitura situacional bizarra, já tá hackeando os Dendemushi e capturando a transmissão confidencial entre o governo mundial. Pelo amor, tragam as taças também. Tragam as taças também. O segredo para fugir é a cravada dada aqui. A Uou no Mi, modelo dragão azul, e a Nikyu Nikyu no Mi, a fruta da patinha. E eu tô tentado acreditar que o desejo dos piratas que tem o maior conhecimento desse mundo seja a fruta que o Kuma consumiu. Vamos pegar, por exemplo, o Roger, né? Esse flashback que a gente tá vendo agora aconteceu há 38 anos, e foi exatamente há 39 anos que ele chegou em Roadstar e descobriu que existia uma ilha final além dela, a verdadeira última ilha da Grand Line, que posteriormente foi chamada de Laugh Tale. Shebek é outro que deveria ter conhecimento disso, então eles queriam ir pra lá, né, e presta atenção na menção que a Ginny faz. Uma fruta capaz de lançar você e outros para ilhas distantes. Se você tá sonhando em chegar em Laugh Tale e essa chamada aparece para você. Detalhe importante, tá? O Roger menciona que foi a primeira pessoa da história, atenção nisso, da história, como se essa ilha não existisse há 800 anos, a alcançar Roadstar. Será que em Roadstar é onde estavam os 4 Road Poneglyphs, ou pelo menos 3 ali originalmente? O Inuarashi menciona que quem alcança essa ilha passa a ter conhecimento dos Poneglyphs e da importância que eles têm na história. Por isso eu acredito que essa menção de que já faz um ano tem a ver com ele ter chegado em Roadstar e talvez ficado sem pistas de como encontrar os Road Poneglyphs e alcançar a última ilha. Então, quando outra possibilidade de chegar a Laugh Tale surgiu, ele foi com tudo pra cima. Se isso se confirmar, de 39 anos atrás para 38 anos atrás, Roger viveu um ano de aflição.
O ponto é, não valeria a pena arriscar, dar tudo de si nessa aposta e tentar usar esses poderes pra chegar lá? Sabendo que existe uma ilha final inacessível por log post e sabendo que existe um poder que pode te lançar a qualquer ilha, não valeria a pena tentar? Fica ligado, tá? Que já já a gente vai falar ainda mais sobre isso e entender um pouco melhor o que de fato reuniu tanta gente poderosa junta e o que pode ter causado o fim dos Piratas Rocks. Genie é um gênio e bizarramente uma criança é responsável pela maior reunião de piratas lendários da história de One Piece. Uma coalizão de poderes que certamente supera o que nos foi apresentado em Marineford. E quando o assunto é ter uma isca, o benevolente Kuma logo se oferece. Ele reconhece as qualidades de seu corpo, mas talvez não tenha a ideia de que sua personalidade e seu caráter são muito maiores que sua estrutura, muito mais fortes e muito mais resistentes. Que trio espetacular! Genie, Kuma e Ivankov brilharam demais em meio a nomes gigantescos. Que trabalho absolutamente fantástico o Oda faz em pouquíssimas páginas para trazer camadas e mais camadas de profundidade para os personagens e fazer o Kuma e o Ivankov brilharem ainda mais aos olhos de cada leitor. E enquanto nosso coração ferve para ver essas crianças fugirem dos dragões celestiais, o caos que elas esperam e a gente também finalmente se faz presente. Vemos pela primeira vez um diálogo de Rocks de Shebeck. Desistam, marinha, sigam minhas ordens, Piratas Rocks. E nessa página dupla histórica temos a aparição dos principais Piratas Rocks e um destaque claro para as suas personalidades. É tudo muito fantástico, então para deixar tudo mais didático e a gente conseguir dar a ênfase necessária em cada um dos personagens mostrados, a gente vai comentar um por um. Mas antes de partir para os mais grandiosos, é super importante a gente notar toda a construção maluca e os detalhes insanos que a gente tem nesse único painel. Tem muito personagem que a gente já viu antes e eu espero te mostrar algum aí no meio que você ainda não tenha percebido, tá? Tem alguns ali bem ocultos, mas não vão passar despercebidos por esse haki da observação. Então vamos começar por ele no cantinho da tela, oculto por onomatopeias, Straussen. Se você acompanha o canal, isso não é novidade, porque eu já tinha mencionado essa possibilidade antes e sempre fez muito sentido. O cara é literalmente o guia da vida da Big Mom e está com ela onde quer que ela esteja. Então ele fazer parte dos Piratas Rocks era uma possibilidade muito plausível e agora confirmada. Esse doidão das garras aqui é doideira e assim como alguns outros presentes, o vimos durante Thriller Bark quando nos foi mostrado os generais zumbis de Moria. A gente consegue ver as mesmas garras e a longa capa do personagem, além ali da cabeça bem redonda. E aí entra essa questão também, né? Será que foi desse cara aí que o Barba Negra herdou suas armas? Ele também lutava com garras assim. Captain John, né? Aqui a gente tem o lendário beberrão em sua forma humano normal. E olha só, meu irmão, o cara é até que é pintoso, né? Para não falar que é bonito. E aí parece estar fazendo alusão ao seu grande tesouro, cujo mapa caiu nas mãos de Buggy. Ele também era um zumbi do Moria. E será que esse tesouro tem alguma coisa a ver com aquilo presente em God Valley? Com algo relacionado aos seus recursos naturais? Ó, aqui no fundão a gente consegue ver um cara de 4 braços e se formos até Thriller Bark novamente, há um zumbi com a mesma característica. O meu palpite aqui é que se trate ou do Vanderdecken VII ou do Vanderdecken VIII, visto que o Vanderdecken IX, né, é esse bostalhão aí que a gente vê neles tritões e também tem 4 braços. Como a linhagem dele é diferente, é especial, eu acredito que o Oda pode ter colocado um ancestral dele como parte dos Rocks. Me parece aí uma ideia super simples de executar, né? E que ficaria muito legal. Tem outro Pirata Rocks aqui, né, que não dá pra ver direito, mas parece o Prometheus com um corpicho pitulinha. Será que esse peixão aí é o doido dessa armadura? O formato parece, né? E fechando no painel abaixo, temos Silver Axe, que todo mundo acreditava que na real era o zumbi do Wang Zi, né, pela temática chinesa e tudo mais. O Oda simplesmente meteu uma trollada gigante. E não faz sentido ser o Wang Zi, né? Porque ele estava vivo em Hatenoso há 1 ano. E esse cara, a gente viu ele zumbizão. Então assim, esse cara que tem a armadura dourada, que tem detalhes mais relacionados ali a chineses, não é o Wang Zi, ele é o Silver Axe. Enquanto o cara que tá com a armadura ali prateada e segurando um axe, né, um machado, vai saber quem é. Muito bom, Oda. Fez pra trollar, todo mundo já sabe.
E falando dessa figura aqui, tá? Eu vou deixar pro final. Agora os mais conhecidos por nós, né? Pra surpresa de muitos, Oda simplesmente lançou a gloriosa de Amazon Lily, enquanto todo mundo já tinha praticamente dado como confirmado que seria a Shaq. O encontro entre Rayleigh e a, abre aspas aí, né, sogrona, porque não é sogra, promete demais. E eu ainda acho que a Shaq possa estar escondida aí no navio dos Rocks e valeu, mano. Atrás dessa galera aí brabona, ela pode estar ali. O Oda não mostrou, aí geral faz um alarde, né? Mas da próxima vez que formos pra esse flashback, teremos a presença dela ali. E valeu, tá tudo certo, acabou. E assim, não é por nada não, tá? Mas as imperatrizes de Amazon Lily só saem de lá altamente apaixonadas por caras fortes. Shaq por Rayleigh, Hancock por Luffy e Gloriosa por Rocks de Shebeck. Vem fazer essa viagem comigo porque é disso que eu gosto, é disso que a gente gosta. Imagina só se esse lance de fato rolou. Presta atenção nisso. É dito que absolutamente todas as piratas Kuja dão luz a garotas, mas... E se for algo a lá os Gerudos de Zelda, que de 100 em 100 anos nasce um homem, que no caso é o Ganon. O Oda poderia usar o intervalo de tempo que quiser, né? 100 anos, 1000 anos, 800 anos, quem sabe, ou seja lá o que for, para colocar um garoto nascendo de uma Kuja, o príncipe de Amazon Lily. E quem seria o filho do intocável, lendário e imensurável que nasceu do fruto entre Shebeck e Gloriosa? Obviamente, Rocks de Buggy. O mais glorioso de todos. Se a gente for olhar com calma, Miss Bakran Stussy aqui... Pera aí, no ombrinho do homem, manhosa desse jeito, literalmente com a boquinha no cangote do cara. Esse vídeo aqui ainda vai se provar a verdade absoluta. Teoria 100% original minha, como muitas que eu tenho trazido aí e elaborei nos últimos anos aqui no canal, e vale a pena demais dar uma conferida. A teoria deu uma flopadinha na época, né, mas ela vai se pagar pelos acertos. Tem muita coisa ali que eu tenho convicção de que vai rolar. Mano, hoje eu tô pro romance, tá? Shebeck e Gloriosa, Barba Branca e Stussy, geral falando que os Rocks eram a tripulação mais infame de todas, mas era só porque rolava rolava um romance ali no meio, né? Era tipo o Tinder da antiga geração. Inclusive parece meio estranho esse papo da Gloriosa falar que vergonhoso pra Stussy, né? E ela responder digo mesmo pra você. Acho que provavelmente elas estão falando de se apaixonar pelos caras, uma pelo Shirão e outra pelo Shebeck? Vocês concordam? A gente pode celebrar o amor? E agora sobre a Big Mom. A participação do Kaido nessa página é muito clara. Ele tá basicamente falando que não faz sentido a Lilin pegar o tesouro que eles estão mencionando porque ela já tem uma fruta. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que geral já percebeu, né, que tem algo a mais aí nesse tesouro. E essa fala aqui é só pra mostrar que, pô, com certeza absoluta, 100% confirmado, o Roger já deu bola no Kaido. E uma das derrotas dele, certamente, é para aquele que se tornaria o Rei dos Piratas. E lá no futuro ele vai tomar também porrada do outro, que se tornaria o Rei dos Piratas. Que vai se tornar o Rei dos Piratas. Ela quer o prêmio e vai atrás da fruta. Tá aparecendo até a Bonnie aí, né? A mãe da Bonnie, a mãe da Bonnie confirmada. E é isso. Ela já tem alguns filhos nessa época, mas todos devem estar cuidando um do outro, como mostra o passado do Katakuri. E agora, para encaminhar aqui o fechamento dos Piratas Rocks, né, uma participação ilustre que revela muita coisa. Primeiro, Chique tá bolado porque o Barba Branca é o brabo, e depois de ver ele nesse painel de cima, né, com o cabelo aí esvoaçado e a capa listrada, vamos lá. Eu tô praticamente convencido de que o grande mistério acerca do personagem na capa do capítulo 631 é resolvido com uma simples afirmação: esse homem é o Leão Dourado. Pode não ser a resolução bombástica que todo mundo esperava, e eu acredito que tenha sido o primeiro palpite de muita gente, né? Mas, chegando a essa altura da obra, vendo o homem ali com o cabelo e a capa do cara com o Crocus, é o Chique. Outro ponto importante de mencionar sobre ele, né, é que a cara do cidadão tá basicamente a que vimos com a Higurashi se transformando em Wano, lembrando que ela até se transformou na Stussy também, né? Então é possível que ela tenha alguma relação com os Piratas Rocks, mas que ainda não apareceu. Se bobear, mano, tá com a Shaq ali no fundo do navio, relaxada, e não partiu direto pro caô igual uma alucinada. Edward Newgate. O orgulho do homem mais forte do mundo, como aquele que vai se tornar um dos capitães mais importantes desse planeta, permanece intacto. Ele mantém sua postura de grandeza liderando a tripulação e não se põe abaixo de Shebeck. O detalhe que eu achei curioso aqui é, nesse quadro, substitui o nome de Rocks por Luffy.
Não parece muito algo que algum chapéu de palha falaria dele? E mais, o Shebeck saiu na frente de todo mundo, zaralhando tudo exatamente como o Luffy faria. Eu tô começando a achar que a personalidade do Shebeck vai ser muito mais parecida com a do Luffy do que a gente pensa. Detalhe aqui em Sabaody, né? A gente teve a chance de descobrir a fama do Luffy ao redor dos mares e é muito diferente da realidade. Ele é pintado de uma maneira completamente diferente do que ele de fato é. Será que com o Shebeck aconteceu a mesma coisa? Até onde a gente sabe, né? Ele estava tentando matar Tenryubitos, mas se você estivesse na situação dele, vendo que os caras estão fazendo contra os outros seres humanos, sua vontade talvez não fosse parecida com essa? Parece que o Oda tá pintando um personagem aí extremamente interessante. E eu fiquei extremamente rouco, inclusive, mano. Ah, e eu não quero dizer nada não, tá? Mas isso aqui parece que tá em ordem de mais forte pro mais fraco, mas eu não vou falar isso não, porque senão vai gerar polêmica, mas né, tá aparecendo, lembrando que o Sengoku deu a entender que a Big Mom e o Kaido de Wano eram mais fortes que na época dos Piratas Rocks. E assim, dá pra ver como a fala dos personagens fica meio ambígua, apesar da Mama já ir direto nas Akuma no Mi, né? E todo esse cenário construído e as menções a esses tesouros, prêmios e tudo mais, me dá a impressão bem clara de que God Valley ainda esconde algo mais cabuloso, além até do que foi tirado ali, né, da Ilha Hachinosu. Me parece que tem a ver com esse bendito recurso natural que o Oda já mencionou 2 vezes e ainda não foi esclarecido. Se bobear, vamos jogar aqui algumas hipóteses, né? Lá em God Valley estavam os 3 Road Poneglyphs sem contar o de Zou. Por isso os Rocks terminaram lá, né? Big Mom pegou um e meteu o pé, Barba Branca encontrou o último e deixou na Ilha dos Tritões. E é isso, né? Com seus interesses respondidos, não havia mais motivo para seguir com a tripulação. E lá, eles deixaram Shebeck para trás. Se levarmos em conta que o Roger descobriu sobre os Poneglyphs em Roadstar e estava super animado para chegar em God Valley, mencionando exatamente sobre o último ano após alcançar Roadstar, talvez seja de fato pela existência de algum Road Poneglyph na região. Alguma coisa especial God Valley precisa mostrar e não são só as frutas, né? Pode ser Road Poneglyph, outro prêmio do baú, ou vai acabar seguindo por aquela outra ideia que eu falei, né? De imaginarem que a fruta do Kaido poderia teleportar para qualquer ilha. E para fechar a análise dessa página dupla riquíssima de informações, a gente tem esse homem que de duas uma. Ou a gente está vendo pela primeira vez Rocks de Shebeck com um pouco mais de clareza, ou se trata de Wang Zi, que Oda decidiu ainda deixar oculto, né, porque quer mostrar pra gente quando revelar maiores informações e detalhes do incidente de Rockport. Independente de ser um ou outro, parece que o personagem usa óculos escuros, mas fica difícil definir quem o Oda quis mostrar aqui. Se for o Shebeck, parece um quadro muito pequenininho, né? Um quadro sem tanto destaque assim. Mas se for o Wang Zi, né, o Oda deve estar guardando ele para mostrar depois. E aí eu acho que é mais compreensível. Os Tenryubitos continuam enchendo o saco e mais piratas se aproximam da ilha. Dessa vez, é hora dos piratas do Roger entrarem em ação. De cara, a gente já precisa comparar o rosto do futuro rei dos piratas com as imagens que o Oda desenhou do Luffy com 40 anos e, claro, o Ace com 40 anos. Eles são realmente bem parecidos, né? É simplesmente fantástico ver o Roger com o chapéu de palha nas costas, tal como vimos o Luffy usando tantas e tantas vezes. Acompanhado dele temos Silvers Rayleigh, Scopper Gaban, Sambel, Spencer ao fundo, Yui aí, né? E o Millet Pine, que eu, se liga nessa ideia, hein? Que eu acharia absolutamente fantástico se fosse um gigante anão. Porque ele tem tudo de um anão clássico de Senhor dos Anéis, né? E possui vestimentas de Elbaf. Gigante anão. Meu irmão, gabaritei. Simplesmente o bando do homem que vai se tornar o rei dos piratas se juntando à festa. E que bom que não tem tanta coisa pra comentar sobre eles igual os Piratas Rocks, né? Porque senão esse vídeo ficaria mais gigantesco ainda e minha garganta já tá gritando. E é isso, né? Pode não ser tanta coisa pra detalhar como os Piratas Rocks, mas não deixa de ter uma parada muito importante. O hack da observação do Gold Roger deve ser o melhor de todos os tempos, né? Porque assim, como o cara fez uma Julie Roger dele com um bigodão sem saber que ele de fato tinha esse bigodão todo, meu irmão, isso é uma loucura, não tem explicação, não tem explicação. Impressionante, né? Só que isso leva a gente a uma pequena inconsistência no mangá.
Lá no especial do filme Red, que não parece desenhado pelo Oda, mas que foi autorizado pelo autor, temos o Roger encontrando o Shanks saindo de God Valley e, uepa, o cara tá com o maior bigodão, sem chapéu de palha e já com seu chapéu de capitão, muito diferente do que é mostrado agora no mangá. Então, para não ficarmos com dúvidas em relação a isso, eu acho que o mais correto a fazer é pensar que esse evento aí de fato aconteceu, é canônico, ele achou o Shanks no baú, mas seu traje e face estavam como a gente vê agora, né, no capítulo 1096. Ou o Roger sofreu dos poderes da Minoxidil no Mi, né, e aí, mano, enquanto ela cresceu o bagulho todo. E aí essa informação também clama por essa pergunta: será que aquilo que eles buscavam estava nos tesouros que o Roger pegou? Será que o objetivo que todos estavam indo pegar em God Valley estava nos baús que o futuro rei dos piratas saqueou? Faz sentido, mas certamente não é nada do que foi mostrado para nós aí nesse especial do filme Red. Inclusive, depois desses eventos, o Roger vai ter uma arma ancestral e Chique, o Leão Dourado, sabe disso, né? Será que eles estavam atrás do ovo? Será que nessa época ele era bem menor? Será que ele cabia dentro de um baú? Será que dentro de um dos baús a gente vai ter o tão aguardado ovo do Roger? Se esse fosse o tesouro de Ratinosso e tivesse guardado no crânio, seria um ovo na cabeça, um egg in head. Mas fora essa brincadeira, pra ser bem sincero, eu acho que a ideia de vincular esse ovo tão misterioso com duas ilhas tão importantes, Ratinosso e God Valley, é muito boa. É possível que seja de fato uma arma ancestral e o Roger tenha saído vitorioso desse grande Battle Royale, a possuindo assim, né, em suas mãos. Sua capacidade destrutiva monstruosa certamente justificaria com precisão porque tantos piratas poderosos se reuniram lá para tentar saqueá-lo. Continuando, muito legal no painel seguinte do Roger termos o outro pai do Shanks, o Garlin, reunindo os Cavaleiros Sagrados para enfrentar os invasores. E aí podemos ver que tem um bicho muito esquisito lá atrás e uma mulher ao lado dele. Então até agora temos esses 6 Cavaleiros Sagrados confirmados. E eu dei moral pro Garlin agora, tá? Não é todo mundo que sentiria a presença esmagadora do Barba Branca e do Roger chegando e ficaria de prontidão para enfrentá-los. Se o cara tiver o nível do Shanks, né, dá pra entender, todos ali no patamar mais elevado. E falando em patamar mais elevado, quando a fé no coração dos marinheiros parecia morrer, surge o marinheiro mais forte de todos os tempos, revigorando suas vontades de viver, ele mesmo, Bogard. Ó, gostei de ver o homem aí, hein? Ele é o brabo. Agora eu quero ver quem que vai performar aí. A gente não deve ficar agora no flashback de God Valley, né? Deve só voltar pra gente em outro momento, o que é uma pena gigantesca. Mas agora eu fiquei mais hypado ainda. Ver o Bogard em ação, meu irmão, é tudo que o fã de One Piece quer. É tudo que a alta cúpula, a grande frota, deseja. Mas o destaque, óbvio, né, fica pro Garp chegando de maneira caótica, contribuindo ainda mais para que o cenário de caos perfeito se crie e a oportunidade para os protagonistas desse flashback aconteça. Kuma e Ivankov pegam as frutas desejadas e não teve nem como eu não achar graça disso. O Ivankov é extremamente inteligente, mas não consegue diferenciar uma fruta que faz um formato de sei lá o que da outra que é literalmente chamada de fruta da patinha e tem formato de uma patinha. Mas quando vai comer a fruta, como uma flecha, Big Mom surge do nada atacando Ivankov. Ali, ela consegue a Uou no Mi, a fruta do dragão azul, que vai ser entregue ao Kaido. Por mais que eu ache, tá, que ela deveria estar atrás de outra fruta, no caso, a da patinha. E em meio ao desespero, eu não pude deixar de me arrepiar quando, mesmo perante a um perigo imensurável, Ivankov permanece pedindo para que Kuma não ajude, mas sim coma a fruta e se salve. O altruísmo presente em cada um dos revolucionários, daqueles que junto a Dragon vão formar um exército para mudar esse planeta, é gritante, é gigantesco, e isso constrói um afeto muito mais poderoso entre a gente, leitor, e o personagem que se mostra tão incrível, tão fantástico. E o Empório Ivankov faz isso sabendo que, afinal das contas, mesmo que apenas um de nós escape, essa será a nossa vitória. São tantas vidas sendo destruídas e descartadas que a fuga de um escravo é a vitória de todos.
É impressionante como Oda contrasta o valor de uma vida na visão de um dragão celestial e na visão de um escravo, né? Por mais que o Ivankov possa ter passado toda a sua existência acorrentado, vendo o mundo do chão, sem ter o que dividir, mergulhado em desespero, ele reconhece o verdadeiro valor de uma vida e considera uma enorme conquista poder salvar um igual. Mas o cenário que se constrói em God Valley é aterrorizante. Nem tudo são flores e eles sabem disso. Jay Garcia aparece dando um golpe mental poderoso em Kuma, e o detalhe aqui é que não há onomatopeias de biribiri, então não é o haki do rei, é a habilidade da fruta ou dele próprio, né, como um demônio. E assim como eu acabei de mencionar sobre a diferença de ponto de vista em relação à vida de um Tenryubito e um escravo, vemos o mesmo sendo reproduzido com Kuma perante um Gorosei. Ter vivido no pesar e possuir a alma bondosa que ele possui permitiu que Kuma construísse uma visão de mundo benevolente. Ele conhece o sofrimento de verdade, sabe a dor de viver infeliz, por isso ele comunica ao Deus do Sol salvar o máximo de pessoas na mesma condição. Quem conhece o sofrimento sabe que ninguém merece viver nele. Absolutamente nada justifica alguém nascer sendo um escravo. Melhor, nada justifica alguém ser um escravo. E como se suas palavras fossem uma ofensa, Saturno brada que todos serão aniquilados. Além da forte carga que esse momento traz, a gente precisa ter atenção em 3 detalhes muito curiosos. O primeiro são as chamas e os raios ao redor de Saturno. Como a gente pode ver aí, né, esses elementos estão em volta do personagem no cenário. Assim como um poder mental ocular, parece que Jay Garcia pode usar suas habilidades na forma humana padrão. Outro ponto é que logo que ele diz que todos serão aniquilados, temos o flashback sendo encerrado e vemos que God Valley está em um combate completamente insano. Eu imagino que Saturno não deve ter entrado nessa batalha, né, e sim se recolhido, evitando o risco de ser morto, porque, cara, Rox the Shebeck, Kaido, Big Mom, Barba Branca, Chico Leão Dourado, do outro lado Gold Roger, Silvers Rayleigh, Scopper Gaban, é muito complicado, né? Então assim, se ele tivesse agido ali dentro, talvez combatendo também, é bizarro a gente pensar como esse incidente poderia ter sido ainda mais aterrador. E o terceiro ponto é, por mais que estivesse encarando o Gorosei, Kuma conseguiu fugir e o Oda simplesmente ocultou o processo para isso acontecer. Monkey D. Dragon apareceu? Parece uma escapada impossível e logo na sequência vai ser confirmado que ele conseguiu levar mais de 500 pessoas com ele. Isso é bizarro. O que aconteceu ali? O que aconteceu nesse pequeno lapso que o Oda não mostrou pra gente? Roger chegou pra salvá-lo? Barba Branca? Talvez o próprio Shebeck? Seria interessante, visto que ele era um cara que estava contra os Tenryubitos. Então aparecer ali para tentar atacar um Gorosei e acabar consequentemente salvando o Kuma, seria bem bacana de ver. Enfim, o rei dos piratas e o aspirante a rei do mundo se encontram nesse último quadro e a porradaria canta num incidente que será apagado da história. Eu não queria mesmo ter que sair de God Valley agora, né? O Oda só plantou mais mistérios, mas eu diria que o objetivo principal desse capítulo foi concluído com muito esmero. O significado do Kuma aumentou demais pra gente. O sofrimento dele foi extremamente bem esclarecido e eu até acredito que os próximos capítulos vão dar um pouco mais de sequência à vida dele, né? Vamos ver a Bonnie nascer, vamos ver a ascensão dele ao poder, a justificativa para ser conhecido como Rei Tirano, quem sabe até o fim da Jeanne e por aí vai. Mas por agora é isso. O Oda não poderia terminar com um respiro melhor e concluir o conceito presente durante todo o capítulo. Ivankov mostra que o que saiu nos jornais é que o lendário herói da Marinha Garp foi o responsável por desmantelar os Piratas Rocks. Tranquilo, até aí tudo bem, né? Mas legal saber também que o Morgan's Big News já estava na frente do Jornal do Mundo de One Piece desde aquela época. Então quer dizer que o cara é bem velho, tá? Deve ter aí talvez uns 70, um pouco mais, um pouco menos. Enquanto isso, Kuma ora pelas vidas perdidas em God Valley. E temos Jeanne tomada pela emoção de ter sido salva e até mais do que isso, de ver os outros sendo salvos. A mão da libertação. Eu me pergunto o quão profunda essa ideia de mão da libertação é. Óbvio, casa perfeitamente com o Kuma, com os revolucionários e tudo mais.
Mas eu tenho pra mim que o antigo usuário da Nikkyu no Mi também foi uma figura muito importante pra Nika, que é quase Nikkyu, né? Nika Nikkyu. Enfim, será que foi a Nefertari Lili? É uma teoria que eu gosto, pra ser sincero. A gente tem essa transição que é muito linda, né? De uma vida totalmente sofrida, escravizada, para alguém que está começando ali devagar, passinho a passinho, tendo ainda espaço para viver a sua infância e assim se desenvolver. Claro, sendo criados sozinhos, eles não vão poder viver uma infância, abre aspas aí, né, normal. Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que dar duro, e é exatamente isso que eles vão fazer. Ivankov se despede de Ginny e Kuma, mas essa frase aqui foi muito bem pensada e escolhida pelo Oda. Durante a guerra de Marineford, Ivankov fica muito abalado ao ver que Kuma, cuja mente já estava completamente alterada, ele literalmente fala: "Você não reconhece esse rosto?" A promessa, infelizmente, não pôde ser cumprida. Ou será que Kuma, mesmo aí, sabia que era Ivankov e não quis revelar para não tornar as coisas mais difíceis para o seu amigo? É difícil estimar isso porque o Eiichi Chichibukai teve vários lampejos de consciência, né? E a frase de nunca esquecer de seu rosto, sei lá, me parece muito real, sabe? Me parece muito verdadeira. Essa é a vida sem a influência dos dragões celestiais. Kuma e Ginny passam a viver juntos, o garoto começa a vender madeira e o temos tal como vimos no SBS que o Oda desenhou ele mais novo. Após sofrer bullying, Ginny responde com porrada na cara de vacilão que, inclusive, olha só isso, vão se tornar membros dos piratas da Bonnie. Olha só, e o cabelo dos dois e a roupa, cara. O Oda é muito detalhista e sempre tem essa forma de trazer uma repescagem, né, para um personagem que, cara, quem se importava com eles? Agora não ganha mais um detalhezinho legal aí pra estar no mangá? Eu acho que o Oda faz muito bem em trazer esse tipo de personagem de volta, nem que seja por uma mera passagem. Mostra que ele está muito atento e ligado na sua própria história. Kuma segue bondoso mesmo com aqueles que o destrataram e concluímos o capítulo com leveza e emoção. Os móveis foram provavelmente feitos por eles próprios, de madeira e diversos remendos. A comida é o fruto de um trabalho honesto. Kuma chama a esfomeada Ginny de grande devoradora, que inclusive é a própria alcunha da Bonnie. Eles comem com um enorme sorriso no rosto e ao lembrarem de quando se tornaram escravos, lágrimas escorrem ao perceberem como essas lembranças agora parecem muito distantes. Graças à fé que ambos tiveram, graças aos seus esforços, força de vontade e amizade. Eles superaram situações desumanas e hoje podem encher a barriga. Hoje podem ter um gostinho de paz e esperança. Isso é felicidade. Meus queridos, esse foi o review. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu dei tudo de mim, como sempre falo, e minha garganta tá simplesmente rasgando aqui. Então vou descansar agora, segurar um pouco. Ficou muito extenso tudo isso. Minha voz já tá bem mais baixa do que quando começou. Mas é isso, tá? Como eu disse, essa é pra mim uma felicidade. Poder trazer um review desse pra vocês de um capítulo tão fantástico de One Piece. Então, deixa aquele like, vota na gente no Prêmio Best, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!